Vamos traçar aqui, eu acho que você fez, Mauro, uma provocação muito inteligente ao pedir uma linha do tempo, né? Porque o primeiro atestado médico que o deputado Ramagem pede vem 2 dias antes da conclusão do julgamento dele e de Bolsonaro, Augusto Heleno, do Walter Braga Neto. Então, no dia 9, ele entra com atestado médico para poder se ausentar da Câmara e depois ele renova esse atestado. Desde setembro, portanto, não aparece ali do início de setembro, dia 9 de setembro. 11 de setembro é a conclusão do julgamento pela condenação dele a 16 anos, Bolsonaro a 27, etc. Ou seja, a expectativa de uma condenação, ela era tão alta diante do volume de provas, e no caso de Ramagem tem e-mails que ele enviou mostrando o uso político da ABIN. Ele responde a um outro caso também que trata da chamada ABIN paralela, né, que é do monitoramento de telefones, né, da geolocalização de telefones de políticos, entre eles o ex-presidente da Câmara Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, o ex-presidente do Senado Federal Renan Calheiros foi monitorado. Então, assim, ele tem outros BOs, para falar português muito claro, para responder, e todos muito bem documentados durante a passagem dele pela diretoria da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Dito isso, quando Ramagem toma a decisão de fugir do país, ele é uma das pouquíssimas pessoas nesse processo, digamos assim, que poderia alegar não saber o que está fazendo. O deputado Ramagem é delegado de Polícia Federal. Ele tem a mais absoluta noção de que o que ele fez foi crime, foi criminoso a saída dele. Primeiro, porque já tinha ordem para não se ausentar do país. Segundo, porque tinha julgamento em curso já na fase final, no qual ele tinha, inclusive, um representante legalmente constituído. O fato de a principal suspeita ser a de que ele tenha saído de carro por Roraima e de fora do país ter pegado um avião, só mostra como ele tinha consciência da ilegalidade da ação. Porque uma pessoa que está residindo em Brasília ou no Rio de Janeiro e de carro até Roraima, pegar um carro ou um avião até Roraima para poder pegar um carro em Roraima para atravessar a fronteira, sabe exatamente o que está fazendo. Montou um plano para se evadir do país. Dani, desculpa te interromper, Roraima não aparece muito por acaso nessa história, porque o Alexandre Ramagem foi delegado da Polícia Federal lá em Roraima. A mulher dele também trabalhou profissionalmente lá em Roraima também, inclusive foi onde eles se conheceram. Quer dizer, não é à toa a escolha de Roraima. Não, conhece muito bem as entradas e saídas ali, como é que se chega, por exemplo, né? Roraima é uma das principais portas de entrada dos imigrantes venezuelanos que estão fugindo, né, do ditador Nicolás Maduro. Então, conhece exatamente o estado, por onde entra, por onde sai e qual é o tamanho da vigilância em cada lugar. Mas pode ainda ter conexões. Então, a Polícia Federal vai ter de investigar não só como ele saiu, mas se alguém o auxiliou nessa saída. Porque, de novo, traçou um plano e é delegado federal, sabe exatamente o que estava fazendo, que havia cometimento de crime. A informação que a gente tem, inclusive que está na apuração da Carla, né, é a de que a PF havia feito, já tinha detectado a saída, a fuga do Alexandre Ramagem e pedido sigilosamente para Alexandre de Moraes que exarasse o mandado de prisão, o que foi feito, né? O ministro ficou, na verdade, sem opção. E aí, respondendo agora sim a sua pergunta, né? Qual o impacto disso para os outros julgados, né? Para os outros que estão ali esperando o julgamento? Primeiro, no caso de Bolsonaro, fica muito explícito que não vai haver qualquer tipo de afrouxamento na vigilância a qual ele é submetido hoje, né? Se entra de carro, sai de carro, o porta-mala é revistado, o interior do carro é olhado, né? Os trajetos são monitorados quando ele precisa ir no hospital. Por quê? Porque o que está se estabelecendo como método no bolsonarismo é a fuga. E o pior, para um dos países com o maior aparato de inteligência do mundo, que é os Estados Unidos, né? A Zambelli também fez uma passagem pelos Estados Unidos antes de parar na Itália, onde ela se sentia mais segura por ter passaporte italiano e está presa agora, né? No caso dos Estados Unidos, estão se apoiando ainda numa situação que, veja só, de setembro, quando o Ramagem se ausenta da Câmara usando um atestado médico, que cobre até o final do ano, tá? Isso também cobra, demanda que o Hugo Mota seja minimamente
cauteloso com o dinheiro público, porque nós estamos pagando tanto o salário do Eduardo Bolsonaro, tanto o salário do Alexandre Ramagem, que estão lá fora, não podem exercer o mandato do exterior. Então, o Ramagem chegou a fazer uma votação ilegal, gente. Ele é impedido pela Câmara de exercer mandato do exterior e deu o voto dele de lá. Respondendo aqui sua pergunta, para os demais, vai ser aperto na vigilância sim, porque infelizmente está se mostrando um modus operandi de pessoas muito ligadas ao bolsonarismo tentar fugir do país para escapar do braço da lei. Justo eles, né? Justo eles é o que estão aí nesse momento provando, né? Que nem sempre o que se fala é o que se faz.